tão difícil de entender. Terminou, não sei o que fazer. Meu coração não consegue explicar o vazio que encontrei no meu viver. Mas quando algo olhasse para mim com amor, e mesmo assim não consigo compreender o que fazes por mim. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Agora sei e consigo perceber, e por você eu posso reviver. Pois lá na cruz o sangue que verteu foi por mim e por todo pecador. Mas quando algo olhaste para mim com amor, e mesmo assim não consigo compreender o que fazes por mim. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria estarmos reunidos para refletir na palavra do nosso querido e bondoso Deus. O texto da reflexão de hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17. Lembramos, como de costume, aqueles que quiserem colocar um pedido, um agradecimento para o momento de oração, basta escrever nos comentários desta publicação. Muito bem, Evangelho conforme João, capítulo 3, versículos 1 a 17, onde encontramos assim registrado. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres
se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Muito bem, este é o texto para a nossa reflexão de hoje. Nós já refletimos sobre esse texto num outro momento devocional. E então hoje eu vou dar uma outra visão aqui do texto. Não vou abordar os versículos mais conhecidos ali de João, capítulo 13, o versículo 16 e o 17, como base deste momento, mas eu quero enfocar hoje na atitude e na figura de Nicodemos. O texto bíblico nos diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus. Estes primeiros versículos do Evangelho, deste capítulo, são muito importantes para nós. Primeiro, para entendermos quem é esta figura que aparece nesse momento tão importante do Evangelho. Nicodemos era um fariseu, um líder do grupo dos judeus. Fariseu era aqueles que obedeciam rigorosamente a toda a lei de Deus, achando que deveriam alcançar a perfeição através das suas obras, né? Do seu rigor em obedecer à lei de Deus. Então, este homem vai procurar Jesus. E o texto bíblico nos diz que ele vai de noite. Aqui não era um momento social, não era uma visita ali de amigos, mas provavelmente ele vai escondido dos outros fariseus, dos outros líderes judeus que perseguiam Jesus, que não queriam Jesus. Então nós vemos nesta atitude de Nicodemos que ele realmente quer ouvir o que Jesus quer falar, quer ensinar. E aqui vem uma coisa muito importante quando nós observamos aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós vemos Nicodemos inquirir Jesus ali quando Jesus fala que é necessário nascer de novo. E então ele diz: mas como que eu vou poder nascer de novo? Eu não posso voltar para o ventre de minha mãe. E depois ali quando Jesus fala do vento, também ele parece não estar muito preparado ou querendo ouvir aquilo. E aqui uma coisa que chama a atenção
e nós temos que lembrar para a nossa vida também. Quando nós vamos procurar Jesus, nós temos que ouvir o que Jesus vai nos dizer. Talvez Nicodemos não queria saber do novo nascimento. Talvez Nicodemos queria ali que Jesus falasse para que ele continuasse a cumprir ali com os preceitos da lei judaica. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus anuncia a sua palavra de amor. Expressão máxima nos últimos versículos lidos, o 16 e o 17, onde nos apontam para a missão do Filho de Deus, para a missão de Jesus aqui neste mundo, salvar o mundo. E então, nós devemos nos fazer uma pergunta. Por que nós estamos buscando Jesus? Será que nós buscamos Jesus para ouvir o que nós queremos? Ou nós buscamos Jesus para ouvir o que Ele tem a nos ensinar? Esta é a ideia que eu quero refletir com vocês hoje. Vejam o impacto dessa mensagem para Nicodemos. A outra aparição dele no texto bíblico, ele aparece quando Jesus é sepultado. E ele vai junto com José de Arimateia proceder ali com o sepultamento de Jesus. Nós vemos que essa mensagem do Filho de Deus, do Mestre Jesus, para aquele líder fariseu, moveu o seu coração. Mesmo que ele ouviu o que ele não queria ouvir ou o que ele não esperava ouvir. E então nós devemos também refletir sobre a nossa vida. Será que quando nós vamos ao encontro de Jesus, seja no momento de culto, no momento de estudo bíblico, neste momento devocional, nos nossos devocionais em casa, nós queremos ouvir o que Jesus tem a nos dizer ou nós queremos que Jesus diga o que nós queremos ouvir? Nós temos que lembrar qual era o trabalho de Jesus, qual era a missão de Jesus aqui neste mundo, o propósito de Jesus vir. Ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para apontar a nossa carência e a nossa necessidade de Deus. Infelizmente, todo ser humano, ele é nascido da carne e é pecador. E como pecador, ele merece a morte. O apóstolo Paulo registrou: o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte, a separação de Deus. Mas Deus, por amor, veio a este mundo em Cristo Jesus, carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo que nos ensina a palavra da verdade. Então, quando nós, movidos pelo Espírito Santo, vamos ao encontro de Jesus, os nossos ouvidos também têm que estarem abertos para o ensino de Jesus, para que Ele mude a nossa vida, para que nós também estejamos a dedicar a nossa vida em todos os momentos para aquele que nos salvou. Um outro exemplo que eu trago para vocês da história bíblica é a história de duas irmãs, Maria e Marta. Marta havia convidado Jesus para ir à casa dela. E quando Jesus chegou à sua casa, a sua irmã Maria logo sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos, enquanto Marta ficava querendo preparar tudo como uma boa, uma excelente anfitriã. E Marta estava brava, indignada com a sua irmã, pois ela não estava ajudando ela. E então foi pedir para Jesus: Mestre, mande que minha irmã venha me ajudar. E então Jesus diz: a Maria escolheu a boa parte,
a melhor coisa, que era ouvir os ensinamentos de Jesus, e isto não será tirado dela. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, quando nós vamos ouvir as suas palavras de amor, de perdão, seja, novamente digo, num momento de culto, num momento de estudo bíblico, num devocional, em momentos online, aí pela internet, nas diversas páginas do Facebook das nossas congregações luteranas, será que nós estamos agindo como Maria, sentando e ouvindo as palavras de Jesus, ou estamos preocupados com outras coisas? Ou estamos preocupados apenas em fazer número, em aparecer ou em ser bons anfitriões? Quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós temos que primeiro ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Estarmos cientes e conscientes de que Ele vai ensinar aquilo que é o importante. Não é o que nós queremos ou gostaríamos de ouvir. E ainda é importante lembrarmos qual é o ensinamento de Jesus, qual é o ensinamento da palavra de Deus que transformou a vida de Nicodemos, que transformou a vida de Maria e Marta. É o mandamento do amor. É amar a Deus acima de todas as coisas, pois Ele é o Deus Criador, Redentor e Santificador. Mas também é amar ao próximo, como você se ama. Não é amar ao próximo um pouquinho menos que você, mas é amar ao próximo como a ti mesmo. E então, refletimos ou lembramos do lema da nossa igreja para este ano. Firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Ao ouvirmos as palavras do Senhor, os ensinamentos que nós recebemos, o amor de Deus, nós temos que compartilhar isso. Faz parte da nossa vida cristã compartilhar o que nós recebemos de Deus. Faz parte da nossa vida cristã valorizar a palavra de Deus, pois ela é o meio pelo qual o Espírito Santo nos fortalece a fé e nos alimenta. Valorizarmos todas as oportunidades que nós tivermos para estar em comunhão, em ouvir falar Jesus, em Jesus vir a falar para nós. E quando nós estivermos na presença do nosso Senhor, vamos realmente ouvir o que Ele tem a nos dizer. Vamos realmente assimilar o que Ele quer nos falar. Não pensando, Ele poderia falar isto ou aquilo. Jesus nos fala o que é necessário, pois Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que o texto bíblico nos diz que Deus enviou ao mundo o seu Filho único, que deu a sua vida, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Que nós ouçamos com atenção e com muita valorização a palavra de Deus que nos ensina a amar Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o Espírito Santo sempre nos fortaleça para que nós estejamos firmados em Cristo e assim como Nicodemos também testemunharmos a nossa fé cristã. Ele testemunhou no momento do sepultamento de Jesus, onde junto com José de Arimateia tiraram Jesus da cruz, morto como um criminoso, enterrado na sepultura de uma família rica, de uma família importante. E estava lá este Nicodemos, que foi de noite ouvir Jesus, escondido dos outros líderes. Mas esta palavra tocou tão fundo o seu coração que ele continuou a servir o Messias prometido, Jesus o Salvador. Que nós possamos ouvir as suas palavras e assim dedicar a nossa vida a este nosso Salvador.
bem, queridos de Cristo Jesus, neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração e vamos continuar incluindo toda a situação desta pandemia que o nosso país, o nosso mundo vem enfrentando, aí agradecendo a Deus pelas vacinas disponibilizadas, aplicadas, e também pedindo que Deus esteja sempre a nos confortar no seu amor e na sua graça. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, muito obrigado por este momento de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu vens a falar conosco. Queremos ouvir os Teus ensinamentos. Queremos assimilá-los para vivermos uma vida melhor aqui neste mundo. Uma vida onde nós amemos a Ti acima de todas as coisas e onde também amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, Senhor, pedimos que continues a fortalecer e abençoar todos os líderes e membros das igrejas cristãs para que proclamem a Tua palavra de amor, de paz e de perdão. Também, Senhor, pedimos por todos que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Esteja, Senhor, abençoando todos aqueles que estão na linha de frente no enfrentamento desta pandemia. Obrigado, Senhor, pelas vacinas que já foram disponibilizadas e aplicadas. Pedimos que Tu continues a abençoar esta produção de vacinas e que estas também tenham efeito contra este vírus, para que nós possamos voltar ao nosso cotidiano sem medo, sem temor deste vírus. Sobretudo, Senhor, permite que nós possamos continuar a compartilhar o que recebemos de Ti, perdão, vida e salvação, para que mais pessoas possam ouvir falar do Teu Filho Jesus, o Salvador. Em nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o momento final deste nosso momento devocional. Lembramos, na próxima semana, na próxima quarta-feira, retornamos com o nosso próximo momento devocional. A paz de Cristo a todos. Concluímos ouvindo a música Oração da Noite, do Carlos Magrão Costa. Meu Senhor, a noite cai, eu venho orar a Ti. No silêncio encontro paz e sei que estás aqui. E quando ergo meus olhos para o céu, eu vejo Teu amor. Em cada estrela que brilha, posso ver Teus olhos a chorar por minha dor. Dá-me, Senhor, nesta noite, forças para me arrepender. E amanhã, quando o sol nascer, que eu possa ainda mais e melhor Te servir. Posso em Ti me consolar e achar o Teu perdão. Nos Teus braços repousar na minha solidão. Eu sei que por tantas vezes eu errei, feri Teu coração, mas venho ao fim desse dia Te pedir, concede-me, Senhor, o Teu perdão.
possa ainda mais e melhor te servir. Dá-me, Senhor, nesta noite forças para me arrepender. E amanhã, quando o sol nascer, que eu possa ainda mais e melhor